Figuras de linguagem. Eis aí um conteúdo bastante complexo da língua portuguesa, mas ele é muito importante para quem vai interpretar textos ou mesmo escrever um texto. As palavras do português têm um sentido próprio específico, mas, dependendo do contexto em que elas são inseridas, produzem sentidos diferentes. Essa pluralidade de significados nós chamamos de polissemia. Ou seja, sentido denotativo e o sentido conotativo. Como denotação, temos o sentido do dicionário. As palavras no verbete do dicionário. Já a conotação é o sentido figurado, ou seja, um sentido a mais. Sintetizando, a polissemia estuda os diferentes tipos de sentidos. Já vimos a denotação, que trata do sentido dicionário, mas temos também a conotação. Essa sim é a mais complexa, que trata do sentido figurado. E é aqui que nós vamos ter nossa conversa, porque o sentido figurado envolve a emoção, ou seja, quando colocamos um significado subjetivo ou não comum nas palavras, aí temos um sentido explicado pelas figuras de linguagem da nossa língua. O sentido figurado é, então, o que está relacionado às figuras de linguagem. O conteúdo multimídia, linguagem poética, traz exemplos de figuras importantes e que enriquecem os textos que produzimos, sejam eles poemas ou de outro gênero textual. Na poesia é comum usarmos essas figuras, por isso vou detalhar algumas muito importantes. Uma delas é a anáfora. A anáfora consiste na expressão de uma mesma palavra ou expressão sempre no início de uma frase ou de um verso. Esse recurso contribui para o ritmo e para a musicalidade do texto. Temos isso em cada alma é uma escada para Deus, cada alma é um corredor universo para Deus, cada alma é um rio correndo por mensagens de externo para Deus e em Deus com um sussurro noturno. Fernando Pessoa. Por outro lado, nós temos o paradoxo. O que é o paradoxo? Ele consiste na aproximação de duas realidades supostamente incompatíveis, relacionando termos opostos. Amor é fogo que arde sem se ver. Sem se ver, opõe-se a arde. É ferida que dói e não se sente. Não se sente, opõe-se a dói. É um contentamento descontente. Descontente, opõe-se a contentamento. É dor que desatina sem doer. E, sem doer, opõe-se a desatina. Paradoxo, então, aproxima realidades opostas no mesmo texto. Muito semelhante é o que acontece com a antítese. A antítese consiste no uso de palavras ou expressões também de sentidos opostos. E a intenção é realçar a força expressiva de cada uma dessas palavras. O exemplo: lá vem o vento correndo, montado no seu cavalo, nas asas do seu cavalo. Vem um mundo amanhecendo, vem outro mundo morrendo. Ligando um mundo a outro mundo, vem um grito reboando, reboando, reboando.
Nos versos em azul ocorre, então, a oposição, ou seja, a antítese. Outra palavra bastante interessante e também complexa é a metáfora. A metáfora consiste no emprego de uma palavra fora do seu sentido real, normal. É adotado, na verdade, um sentido semelhante. Por exemplo, ó minha amada, que olhos os teus, são cais noturnos, cheios de adeus, são docas mansas, trilhando luzes, que brilham longe, longe nos breus. Todos esses versos em azul são metáforas. Quais são, então, as palavras que conferem uma metáfora à palavra olhos, que é a palavra mais importante? Primeiro, temos cais noturnos, depois, docas mansas, também trilham luzes e, por último, brilham longe, longe nos breus. Cuidado, então, para não confundir a metáfora com uma comparação. Essa comparação está implícita de alguma forma, mas nenhum termo comparativo aparece na frase ou no verso. Por exemplo, não se usa elementos como estes, como, assim como, tanto quanto e tantos outros que indicam uma comparação. Continue explorando o conteúdo figuras de linguagem. Ele vai ser muito importante na produção de seus textos.